Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, o preço da imortalidade. Capítulo 81, o Hokage do humor. Sim, Terumi. É um sobrenome tão lindo, suspirou Ruto enquanto embalava o recém-nascido nos braços. Se ao menos. Por que você está suspirando? Izuku deu um tapinha de brincadeira no ombro de Ruto, com as bochechas rosadas. A partir de hoje, você não é mais um shinobi. Podemos viver uma vida em paz agora. Ela hesitou com a voz embargada. E podemos ter quantos filhos você quiser. Seu rosto ficou vermelho enquanto ela puxava suas roupas nervosamente. Ruto riu baixinho, sentindo-se aquecido. Izuku, apesar de sua atitude humilde, vinha de uma família shinobi, uma que já vira dias melhores. Mesmo assim, mesmo um clã decadente mantém alguns de seus alicerces. Agora aposentado das batalhas intermináveis, Ruto imaginava uma vida tranquila com ela naquela ilha isolada. Mas quando ele olhou para seu filho recém-nascido, um pensamento repentino o atingiu. O que houve? Perguntou Izuku, fazendo beicinho enquanto o batia novamente. Você está segurando o bebê há séculos e não disse uma palavra. O silêncio de Ruto adveio de uma percepção perturbadora. Sua expressão ficou séria enquanto olhava do filho para Izuku. Ela começou. Eu tenho a Kekkei Genkai de liberação de lava do meu clã, e você tem a liberação de fervura do seu. O que você acha? Que nosso filho herdará algum desses limites de linhagem? Izuku piscou, seu olhar se voltando para a criança envolta em panos. Os limites da linhagem, outrora motivo de orgulho em Kirigakuri, haviam se tornado uma perigosa espada de 2 gumes desde o reinado do primeiro Mizukage. O poder absoluto que ofereciam convidava ao medo e à opressão. A ideia de que seu filho herdaria tais dons, e os perigos que os acompanhavam, lançou uma sombra sobre seu coração. Ele pode herdar a liberação de lava ou a liberação de fervura, continuou Ruto. Ou, quem sabe, ele pode despertar ambas. Sua voz suavizou. Ou nenhuma. Izuku balançou a cabeça gentilmente. Ruto, realmente importa se ele herda uma Kekkei Genkai ou não? Seu tom carregava um traço de tristeza. Tudo que eu quero é que ele viva uma vida segura e pacífica. Ruto assentiu, com o coração alinhado ao dela. Mas ao voltar o olhar para o horizonte distante, na direção de Kirigakuri, uma centelha de esperança surgiu em seu peito. Corrupção política e conflitos internos o afastaram da vila, rompendo seus laços com sua sombra traiçoeira. Mas no fundo, ele ansiava por ver Kirigakuri transformada em um lugar forte e próspero como Konogakakuri. Para que isso acontecesse, ele sabia que a vila precisava de alguém, um shinobi poderoso que pudesse desencadear mudanças e liderá-la em direção a um futuro mais brilhante. Olhando para seu filho, ele sussurrou em seu coração. Não sei se você pode se tornar essa pessoa, mas espero que um dia, você ou seus descendentes purifiquem a vila da escuridão. Este é o meu desejo mais profundo como seu pai. O bebê se contorcia em seus braços, soltando um gemido como se estivesse protestando contra as expectativas elevadas do pai. Enquanto Ruto e Izuku abraçavam sua nova vida pacífica longe, Kakuzu ainda estava fugindo, carregando sua infame recompensa. Para sua surpresa, o segundo Mizukage, Ozuki Genjetsu, não parecia muito interessado em tirar sua vida. No entanto, a política exigia aparências, e um esquadrão de elite de assassinos o seguiu, mantendo o pretexto de perseguição. O líder do esquadrão, um dos confidentes mais próximos de Ozuki Genjetsu, entendia claramente a verdadeira missão. Eles deveriam acompanhar Kakuzu, mas manter uma distância segura. Afinal, ninguém queria se envolver diretamente com Kakuzu. Eles valorizavam demais suas vidas. Mantendo-se de 3 a 5 quilômetros atrás, a equipe rastreou Kakuzu com percepção sensorial suficiente para fingir perseguição. Se questionados posteriormente sobre sua falta de agressividade, eles sempre poderiam argumentar que a força de Kakuzu exigia a espera por reforços. Kakuzu, por sua vez, estava cada vez mais irritado. Mesmo depois de cruzar para terras estrangeiras, os shinobi de Kirigakuri se agarravam a ele como sombras. Eram persistentes, quase como fantasmas. Determinado a se livrar deles, Kakuzu elaborou um plano. Ele deliberadamente liderou o esquadrão de Kirigakuri para o País do Fogo, esperando que a presença deles alarmasse o shinobi de Konogakakuri e desencadeasse um incidente internacional. Infelizmente para ele, o primeiro Hokage de Konogakakuri, Senju Hashirama, era bondoso demais. Hashirama, comprometido em promover a paz entre as nações, garantiu que os shinobi de Kirigakuri capturados fossem tratados de forma justa e devolvidos sem punições severas. Frustrado, mas destemido, Kakuzu começou a planejar seu próximo movimento. Quando o diplomata de Kirigakuri explicou a Senju Hashirama que eles estavam em uma missão secreta e haviam entrado acidentalmente no território do País do Fogo, eles se desculparam com Konoha. Ao ouvir isso, Hashirama sorriu calorosamente e assentiu, expressando sua compreensão. Ele simplesmente ordenou que seus homens escoltassem o shinobi de Kirigakuri de volta e os avisou para não voltarem a Konoha. Esse foi o fim do assunto. Para Kakuzu, esse Hokage de coração mole era completamente irritante. Que tipo de lógica era essa? Claro, os shinobi de Kirigakuri não tinham Konoha como alvo explícito, mas haviam invadido o território inimigo armados até os dentes. Por direito, qualquer um pego nessa situação deveria ser executado como espião. Mas Hashirama? Ele era leniente demais. Se tivesse sido Senju Tobirama, os shinobi capturados não teriam deixado para trás nem fragmentos de ossos. Kakuzu suspirou, imaginando que Tobirama provavelmente ainda estivesse trancado em algum quarto por seu irmão mais velho. Caso contrário, aqueles ninjas de Kirigakuri não teriam ousado persegui-lo uma segunda vez depois de terem sido capturados da primeira vez. Mas o que ele poderia fazer? Aquele shinobi da névoa, tendo escapado de punições severas, claramente não haviam aprendido a lição. Continuaram seguindo Kakuzu, sem vontade de desistir. Sendo esse o caso, Kakuzu decidiu levá-los a um lugar mais interessante.
Seguindo para noroeste, Kakuzu moveu-se firmemente em direção ao País da Terra. Ele sabia que tanto o daimyo do País da Terra quanto Tsuchikage Ishikawa não eram tão clementes com Kirigakuri quanto Senju Hashirama. De uma perspectiva geográfica, o País da Água e o País da Terra eram separados pela vasta extensão do País do Fogo, mas essa distância não amenizava sua hostilidade. Se esses shinobi da névoa realmente tivessem a coragem de segui-lo até o País da Terra, Kakuzu já conseguia imaginar a cena. Tsuchikage Ishikawa, ao notá-los, gritava: guardas, matem esse shinobi da névoa imediatamente. Vamos tornar isso divertido. Kakuzu sorriu ironicamente ao pensar nisso. O grupo de shinobi de Kirigakuri que o seguia trocou olhares inquietos, aparentemente entendendo suas intenções sem dizer uma palavra. Eles nem esperaram que Kakuzu chegasse ao País da Terra para receber ordens de se dispersar e abandonar completamente a missão. Capítulo 82. Terrenos familiares. As ruas fervilhavam de vida. Lojas se alinhavam em ambos os lados da rua, com seus letreiros vibrantes competindo por atenção. Vozes enchiam o ar, vendedores anunciando suas mercadorias, moradores conversando intensamente e o tilintar suave dos sinos das carruagens. Esta cidade, aninhada na encruzilhada da Terra do Fogo, da Terra das Cachoeiras e da Terra do Ferro, não tinha um governo distinto devido à sua localização única. Com o tempo tornou-se um refúgio sem lei, uma cidade onde as sombras prosperavam. No entanto, essa falta de supervisão também fomentou uma peculiar sensação de prosperidade. Dentro de uma pousada, Kakuzu abriu a maleta que sempre carregava consigo. Produto artesanal de sua própria criação durante sua estadia em Konogakakuri, a maleta podia parecer pequena, mas seu interior era uma maravilha. Podia conter até 200 quilos. A principal característica da maleta era seu potente sistema de refrigeração, capaz de congelar itens vitais para uso posterior. Kakuzu a mantinha regularmente, gastando a impressionante quantia de 300.000 RY por serviço. O conteúdo da maleta? Fileiras e mais fileiras de frascos, cada um meticulosamente armazenado. Dentro deles encontravam-se linhagens, amostras que Kakuzu havia coletado para atingir seu objetivo final, a aquisição da Kekkei Genkai. A técnica que ele utilizou para isso foi a Quimera, um método inicialmente concebido por Tobirama Senju, mas posteriormente aprimorado pelo próprio Kakuzu. Ao contrário de Iruko, que buscava força através do desespero e da impaciência, a versão de Kakuzu da técnica focava na fusão em vez da mera combinação. A abordagem de Iruko dependia da fusão física de seu corpo com o de outra pessoa para exercer seu poder, um atalho para alguém que não estava disposto a esperar décadas pelo despertar natural da Kekkei Genkai. Em contraste, o método de Kakuzu era um processo meticuloso de integração, repleto de riscos e fracassos. No entanto, Kakuzu tinha o luxo do tempo, e seu desafio atual não era a paciência, era a localização. Ele precisava de um espaço seguro para conduzir seus experimentos. Enquanto isso, em uma casa de câmbio subterrânea, 3 shinobi de Vagakure entregaram um troféu, que haviam obtido por meio de seus esforços conjuntos. Atrás do balcão, estava uma mulher de 20 e poucos anos, com cabelos roxos marcantes, feições cativantes e um corpo curvilíneo. Apesar de sua atitude sedutora, seu olhar era penetrante enquanto examinava o prêmio. O corpo sem vida pertencia a um homem listado em um cartaz de recompensas. Após confirmar a identidade, ela sentiu e colocou o cadáver em uma unidade de armazenamento refrigerado. Os 3 shinobi de Vagakure trocaram olhares presunçosos. O líder, um shunin chamado Hetsu, não conseguiu resistir à tentação de se gabar. Senhorita Nabusa, impressionante, não é? Derrubar um Jnin com minhas próprias mãos. Isso com certeza prova minha força? A Nabusa deu um sorriso educado, suas covinhas acrescentando charme ao seu visual. De fato, shinobi tão capazes quanto vocês são raros de encontrar hoje em dia. Ela estendeu a mão para baixo do balcão e pegou uma maleta, deslizando-a para Hetsu. Dentro dela havia 2 milhões de RY, a recompensa pela morte deles. A vítima havia sido um Jnin de Takigakure, um guerreiro formidável durante o período dos reinos combatentes. Ele havia tirado a vida de dezenas de shinobi em seu auge. No entanto, no crepúsculo da era, perdeu os 2 braços em uma emboscada de terra. Apesar de ser honrado como um Jnin por sua aldeia, seus dias de atividade já haviam acabado há muito tempo. Seu infortúnio foi cruzar o caminho com esses shunin de Vagakure durante uma rara viagem para fora de sua aldeia. Oprimido pelo ataque combinado, ele encontrou seu fim. A Nabusa pôde facilmente deduzir como a luta se desenrolou. Embora desprezasse suas atitudes presunçosas, ela manteve sua postura profissional. Hetsu, encorajado pelo sorriso dela, aproximou-se. Vamos lá, senhorita Nabusa, depois de toda a confusão que lhe trouxe, não acha que eu mereço um pouco de reconhecimento? Talvez eu possa segurar sua mão? A expressão de Anabusa não se alterou. Ela habilmente evitou o aperto dele com a voz fria porém agradável. Senhores, sua missão está completa. Vocês devem retornar a Iwagakure. Certamente o Tsuchikage tem mais tarefas esperando por shinobi talentosos como vocês. Tic. Hetsu estalou a língua irritado com o orgulho ferido. Senhorita Anabusa, que frieza. Sou um cliente fiel, não sou? Você ganhou bastante comissão graças a mim. E mesmo assim não me deixa nem tocar na sua mão. Isso é cruel. A Nabusa revirou os olhos internamente, mas manteve o sorriso ensaiado. Lidar com clientes assim fazia parte do trabalho. Mas agora, com apenas uma tarefa concluída, como ele teria coragem de dizer tais coisas? Desculpe, a Nabusa sorriu levemente, embora um traço de frieza se infiltrasse em sua expressão. Este é o ponto de transferência da missão. Se não tem nada a fazer aqui, por favor, vá embora. A falta de cortesia dela perturbou Hetsu visivelmente, e seu rosto se escureceu de raiva. Ele bateu com o punho pesado na mesa, apontando para a superfície. Anabusa, pare com essa farsa. Se não fosse pela sua aparência, você acha que eu perderia meu tempo aqui? Além disso, entreter os outros não é o seu trabalho?
A expressão de Hetsu deixava claro que ele pretendia dominar a situação hoje. Os dois shinobi de Vagakuri parados atrás dele cruzaram os braços e exibiram sorrisos divertidos, claramente apreciando o espetáculo. Aliás, eles não se importariam de participar da diversão se tivessem a oportunidade. Diante do comportamento irracional dos três ninjas de Iva, a paciência de Anabusa estava se esgotando. Embora mantivesse uma aparência de polidez, o sorriso havia desaparecido completamente de seu rosto. Você não está errado, respondeu Anabusa com a voz firme. Estabelecimentos como este foram construídos para manter as aparências. Ela os encarou, seu tom se tornando mais distante. Se você realmente valoriza minha companhia, eu poderia lhe servir uma bebida e ajudá-lo a relaxar. Desde jovem, Anabusa entendia o poder da beleza e como usá-lo a seu favor. Ela conseguia rir junto com esses supostos clientes e dar ouvidos às suas palhaçadas. Mas se seus pensamentos fossem além do aceitável, bem, seria melhor que recuassem e dormissem um pouco. Afinal, esses ninjas de Iva certamente não eram tão pobres a ponto de não poderem comprar um espelho para refletir suas próprias deficiências. O rosto de Hetsu escureceu ainda mais quando a compreensão surgiu. Anabusa o estava rejeitando completamente. A mensagem era clara. Ela não achava que ele valia a pena perder seu tempo. Sua frustração só aumentava. Com seus companheiros presentes, não havia como se dar ao luxo de perder a credibilidade ali. Capítulo 83. Pequenas nações e grandes potências. Ah, Anabusa, você ousa me humilhar assim? Não venha chorar para mim depois. O rosto de Hetsu estava contorcido de raiva, seu orgulho completamente destruído diante dos companheiros. Anabusa, no entanto, manteve um leve sorriso e gesticulou educadamente para que ele fosse embora. Embora não tivesse o apoio de uma grande vila como Iwagakure, ela não era alguém a ser pisoteada. Sua paciência tinha um limite, e esse limite havia sido atingido. Senhores, ela disse firmemente, sugiro que saiam. Iwagakure não toleraria esse tipo de comportamento. Suas palavras foram um claro sinal de demissão, e os outros dois ninjas de Iva hesitaram, trocando olhares desconfortáveis antes de se virarem para ir embora. No entanto, ao fazê-lo, os olhos de Hetsu brilharam com uma luz sinistra. Seus lábios se curvaram em um sorriso cruel. Num movimento rápido, ele girou e desferiu um soco, atingindo Anabusa no rosto. Ela cambaleou, e uma marca vermelha brilhante surgiu em sua bochecha ao cair no chão. A mente de Anabusa acelerou. Ignorando a dor, ela tentou formar selos de mão para um contra-ataque, uma sequência clássica de genjutsu. Mas antes que ela pudesse completá-lo, Voshoshi, outro ninja de Iva, investiu contra ela. O brilho de uma kunai brilhou, cortando sua palma. Ah! Anabusa gritou, agarrando a mão machucada. A dor aguda a forçou a interromper a técnica, deixando-a indefesa no chão. Hetsu e seu companheiro compartilharam um sorriso vil e cúmplice. Para eles, Anabusa agora parecia um cordeiro ferido pronto para ser apanhado. Um dos ninjas de Iva hesitou, olhando nervosamente para Hetsu. Talvez devêssemos parar. Se isso chegar aos ouvidos da vila, pare de ser tão covarde. Hetsu retrucou, interrompendo-o com um aceno de desdém. Se algo acontecer, eu assumo a culpa. Além disso, quando terminarmos, vamos jogar o corpo dela no deserto. Ninguém jamais saberá. Enquanto ele ria loucamente, a mão machucada de Anabusa se moveu sutilmente em direção a um fio armadilha escondido no chão. Sua outra mão se fechou, seus olhos ardendo em desafio. O trio se aproximou com suas intenções cruéis claras. Mas assim que Hetsu estendeu a mão para agarrá-la, uma voz arrepiante ecoou pela câmara subterrânea mal iluminada. Aqueles que nunca experimentaram o verdadeiro sofrimento pisoteiam a dignidade dos outros com facilidade. As palavras pairavam pesadas no ar, provocando um arrepio na espinha de Hetsu. Assustados, ele e os outros se viraram para encarar a origem da voz. Empoleirada silenciosamente no teto estava uma figura sombria, sua presença tão silenciosa e perturbadora que nenhum dos ninjas de Iva a havia notado antes. Hetsu e seus companheiros instintivamente assumiram posições defensivas, estreitando os olhos enquanto seus corações batiam forte no peito. Os três shinobis sentiam intensamente o poder avassalador que emanava do estranho. Era uma aura muito além do que os três poderiam suportar. Incertos quanto às intenções do homem, os ninjas de Iva permaneceram extremamente vigilantes. Entre eles, apenas Hetsu parecia um tanto calmo. Ele respirou fundo, girando uma kunai em seus dedos antes de habilmente colocá-la de volta na bolsa presa em sua perna. Amigo, eu sou Hetsu de Vagakure, ele disse, se apresentando numa tentativa de aliviar a tensão. O homem acima deles, Kakuzu, não respondeu, sua expressão tão indecifrável quanto sempre, enquanto os encarava. Sem se deixar abater, Hetsu continuou. Sobre aquela bobagem que você disse antes, tenho certeza de que é só conversa fiada, não é? Virando-se, Hetsu pegou uma maleta parcialmente aberta na mesa próxima. Já que você descobriu nossa pequena operação, não adianta mais esconder, disse ele com um sorriso malicioso. Aqui estão 2 milhões de ryu. Pegue e finja que isso nunca aconteceu, certo? Com isso, Hetsu jogou a maleta na direção de Kakuzu. No entanto, como ela não estava totalmente fechada, o dinheiro caiu no ar. Notas flutuavam como folhas, espalhando-se pelo espaço aberto, uma chuva de 2 milhões de rios. Ah, minhas desculpas, amigo, disse Hetsu com uma risada tímida, coçando a nuca. Parece que esqueci de trancar a mala. Me faz um favor e vem aqui pegar o dinheiro, tá? É todo seu. Pegue e vá embora. Não precisa se complicar. Ele acenou casualmente para Kakuzu, incitando-o a descer. Os olhos de Kakuzu se arregalaram levemente enquanto ele observava a cena bizarra se desenrolar diante dele. Capítulo 84. Pior que lixo. No ano 11 do novo calendário, o mundo shinobi havia experimentado apenas cerca de uma década de paz desde o fim do período dos estados combatentes. Ao longo desses 10 anos, as diversas nações trabalharam incansavelmente para reconstruir e desenvolver suas economias. Com o desenvolvimento econômico veio a prosperidade crescente.
No entanto, quanto mais dinheiro circulava, mais problemas de inflação surgiam. Embora a inflação ainda não fosse grave naquele momento, a desvalorização da moeda já se tornava perceptível. Ainda assim, 2 milhões de RY não era uma quantia pequena. Para referência, o salário mensal de um gênio médio era de apenas algumas dezenas de milhares de RY. Um gênio inteligente podia ganhar cerca de 100 mil comissões. Jnin podia ganhar várias centenas de milhares, embora raramente ultrapassasse 400 ou 500 mil Jnin. Por outro lado, tinha ganhos significativamente maiores. Um Jnin capaz de completar missões de nível S podia ganhar mais de 1 milhão em um mês. Portanto, 2 milhões de RY eram efetivamente o equivalente ao salário mensal de um Jnin de elite. E agora, aquela quantia substancial de dinheiro estava espalhada diante dos olhos de Kakuzu, flutuando como folhas. Ele ficou ali, atordoado com a visão. Abaixo, o shinobi conhecido como Hetsu o incentivava impacientemente. Ei, ande logo e pegue o dinheiro para que possamos ir embora logo. Por um momento, a visão de mundo de Kakuzu pareceu se estilhaçar. Seu olhar deslizou preguiçosamente para baixo para onde Hetsu estava. Como shinobi matar e derramar sangue são normais. Mas ostentar o apoio da sua aldeia enquanto desrespeita descaradamente os outros, isso é repulsivo. E pensar que você nem sequer tem a decência de respeitar a moça que acabou de ofender. E gente como você. Eu não chamaria você de nada além de escória. E outra coisa, acrescentou Kakuzu, voltando o olhar para o dinheiro espalhado. Quem não dá valor ao dinheiro é lixo. E quem desperdiça dinheiro? É pior que lixo. Você tem 1 minuto. Peça desculpas à moça e recolha até a última moeda. O que? Os 3 shinobi de Vagakuri ficaram perplexos. As palavras escória lixo e pior que lixo ecoavam claramente em seus ouvidos. 2 deles imediatamente começaram a suar frio, com o medo evidente nos olhos. Sentiam a força avassaladora de Kakuzu, pelo menos no nível de um Jnin, muito além da sua capacidade de lidar. Se uma luta começasse, eles sem dúvida seriam os que sofreriam. Hetsu, no entanto, fervia de fúria. Aquelas palavras eram claramente dirigidas a ele. Seu desgraçado. Hetsu cerrou os punhos, seus olhos injetados de sangue encarando Kakuzu. Ele não conseguia compreender de onde aquele homem tinha vindo, muito menos porque ousava falar com ele daquele jeito. Embora fervendo de raiva, Hetsu não ousou dar o primeiro passo. A força de Kakuzu era inegável. Por mais furioso que estivesse, ele sabia que não conseguiria vencer. Contendo a fúria, Hetsu olhou para a jovem Anabusa, caída miseravelmente no chão, completamente indefesa. Sua frustração aumentou. Ele não conseguia acreditar que a presa que quase capturara estivesse escapando. Mutar. Hetsu lançou um olhar venenoso para Kakuzu, o rosto sombrio de raiva reprimida. Ele não queria provocá-lo ainda mais naquele dia. Mas aquele insulto, aquela humilhação, ele se lembraria. E um dia retribuiria. Considere-se com sorte hoje. Homens, vamos lá. Em sua mente, Hetsu racionalizou que Kakuzu devia ter intervindo não pelo dinheiro, mas pela mulher. Mas quando ele se virou para sair, quem disse que você poderia ir embora? A voz calma, porém arrepiante de Kakuzu os fez parar. O rosto de Hetsu escureceu. O que mais você quer? Eu disse para você se desculpar com a moça e pegar o dinheiro, respondeu Kakuzu calmamente. Hetsu zombou com a zombaria estampada no rosto. E se eu não fizer isso? Você acha que pode me dar ordem só porque é mais forte? Ele se endireitou, a voz ficando mais alta. Você sabe quem eu sou? Faço parte de um clã importante em Iwagakure. É melhor pensar 2 vezes antes de me contrariar. Svi. Num piscar de olhos, Kakuzu se moveu, aparecendo diretamente na frente de Hetsu. O movimento repentino assustou Hetsu, fazendo-o recuar um passo. Os lábios de Kakuzu se curvaram em um sorriso irônico e divertido. Ele já tinha visto bastante gente assim, shinobi arrogantes exibindo suas origens como se isso lhes concedesse imunidade. Então você é de um dos clãs proeminentes de Iwagakure, é? Desculpe, nunca ouvi falar. Mas eu conheci Noki, o Tsushikage e aquele velho conspirador do Mu, disse Kakuzu com uma risada. O rosto de Hetsu empalideceu levemente ao ouvir esses nomes. Ignorando a reação dele, Kakuzu continuou. Agora, você vai se desculpar e pegar o dinheiro? Ou eu tenho que te obrigar? Hetsu cerrou os dentes, os punhos tremendo. Mas no fim, sabia que não tinha escolha. Sob a presença opressiva de Kakuzu, resistir era inútil. Ele se agachou, murmurando um pedido de desculpas insincero para Nabusa enquanto recolhia apressadamente as moedas espalhadas. Kakuzu observou com satisfação, seu sorriso se aprofundando. Ótimo. Agora suma daqui. Com a humilhação estampada em seus rostos, os 3 shinobi de Vagakuri partiram, sua derrota completa. Kakuzu se virou para Nabusa, que ainda estava deitado no chão. Você consegue ficar de pé? Seus olhos arregalados e marejados encontraram os dele, e ela sentiu hesitante. Então vamos levá-la para um lugar seguro, ele disse, com uma voz excepcionalmente gentil. Em vez disso, ele mudou seu foco para Konoha. Declarou que escolher Konoha como local de negociação havia sido uma péssima decisão. Para quaisquer futuras cúpulas dos 5 Kages, a menos que o local fosse fora das 5 grandes nações, Iwagakure se recusaria terminantemente a comparecer. Após proferir uma dura condenação a Konoha, o Tsushikage partiu com sua comitiva. Esta foi a impressão que Kakuzu teve de Iwagakure. Esses pensamentos passaram brevemente pela mente de Kakuzu antes que ele voltasse ao presente. Seu olhar pousou em Hetsu parado à sua frente. Como a outra parte claramente não tinha intenção de seguir suas instruções, Kakuzu decidiu lidar com isso sozinho. Estendendo a mão, ele agarrou Hetsu pelo colarinho e com um arremesso poderoso o fez voar. Bum! Como uma bala de canhão, o homem atravessou o teto, e todo o seu corpo desapareceu de vista. Testemunhando isso, os 2 ninjas de Iwa próximos ficaram completamente atordoados. Naquela trajetória, mesmo que Hetsu sobrevivesse, ele provavelmente ficaria permanentemente aleijado. Sem parar, Kakuzu se virou para o próximo ninja de Iwa, que também havia atacado a mulher antes.
Com um movimento casual, Kakuzu estendeu a mão e o agarrou. Gug! Um grito de gelar o sangue escapou da garganta do homem quando Kakuzu arrancou seu braço. Ei, 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 você é um homem adulto. Por que está chorando? Se for chorar, chore lá fora, disse Kakuzu, impaciente. Irritado com o barulho, ele também expulsou o homem. Se ele viveria ou morreria após o pouso não era mais preocupação de Kakuzu. Depois de lidar com eles, Kakuzu bateu palmas e se virou. O último ninja de Iva tremia incontrolavelmente segurando uma kunai. Seus braços e pernas tremiam tanto que ele não conseguia segurá-la com firmeza, e a kunai caiu no chão com um estrondo. Constrangimento era a menor de suas preocupações. Apressando-se, o ninja de Iva pegou a kunai de volta, com os olhos cheios de terror enquanto encarava Kakuzu. O destino de seus dois companheiros deixou uma coisa bem clara. Para Kakuzu, matá-los era tão fácil quanto esmagar uma formiga. Dominado pelo medo, o ninja de Iva tentou manter uma postura de combate digna de um ninja, embora seu tremor o denunciasse. Vendo isso, Kakuzu soltou uma risada seca. Vá em frente, saia daqui, disse ele, acenando com a mão em sinal de descaso. Este não sofreria o mesmo destino miserável dos outros, só porque não se juntou ao ataque à mulher. Antes de deixá-lo partir, no entanto, Kakuzu acrescentou um aviso final. Ah, e avise seus amigos ninjas de Iva quando voltar. Ficarei aqui permanentemente. A menos que queiram causar problemas, é melhor ficarem longe do meu caminho. Entendeu? Esse sim. Consegui. O último ninja de Iva engoliu em seco, suas pernas pareciam chumbo enquanto ele se forçava a se mover. Depois que ele confirmou que Kakuzu não estava prestes a atacar, ele saiu correndo da câmara subterrânea como se sua vida dependesse disso. Capítulo 85. Forças complementares. O atual Kakuzu não era mais o homem que havia acabado de chegar a este mundo anos atrás. Agora, ele possuía poder e riqueza. Como escolheu revisitar este antigo território, naturalmente se tornou governante de fato da região. O laboratório subterrâneo ali servia como sua base experimental perfeita. Quanto à casa de câmbio, sua importância era secundária. As casas de câmbio eram uma entidade peculiar no mundo Shinobi, um produto da rivalidade constante entre as principais nações. Embora pudessem ser consideradas uma facção, careciam de uma organização unificada e de uma força de combate. Kakuzu transformou a casa de câmbio em um mero ponto de trânsito, lidando exclusivamente com a emissão e a conclusão de tarefas. Ele deixou todos os outros assuntos de lado. A estrutura superior do laboratório subterrâneo foi transformada em um restaurante que vendia especialidades do País do Fogo, incluindo dango tricolor e lamen. Embora o sabor não fosse tão autêntico quanto o do País do Fogo, era suficiente para saciar a fome. Em 2 meses, todos os preparativos estavam prontos. O restaurante e a casa de câmbio eram administrados por 2 indivíduos, a senhorita Nabusa e Eizei Hokuno. Eles cuidavam dos assuntos cotidianos, permitindo que Kakuzu se concentrasse em seus experimentos no porão. Sentado calmamente em uma poltrona de pele de urso, Kakuzu levantou a manga e injetou um frasco de essência de linhagem em suas veias. Nos últimos 3 meses, ele vinha integrando essa linhagem em seu corpo. Com base em sua pesquisa sobre a técnica Medo do Rancor da Terra, levaria pelo menos 10 anos para manifestar completamente uma Kekkei Genkai. No entanto, Kakuzu conseguia sentir distintamente a linhagem sanguínea fluindo através dele em um ritmo inesperadamente rápido, dentro do corpo revitalizado e protegido pelo Medo do Rancor da Terra. Seus tecidos e células reagiam com a linhagem sanguínea como se o processo fosse acelerado em até 2x a velocidade de um filme normal. Após uma extensa investigação de seus meridianos com os fios do medo e rancor da Terra, Kakuzu chegou a uma conclusão. A razão para o fluxo acelerado da linhagem era que ela havia encontrado um vaso compatível em seu coração de estilo aquático, seu parceiro. O poder do coração estilo água vinha do primeiro Mizukage Byakuren. Agora que uma linhagem compatível havia se fundido a ele, a combinação criou uma relação simbiótica. Depois de injetar a linhagem, Kakuzu colocou o frasco vazio em um banquinho próximo, recostou-se na poltrona e olhou para o teto, sentindo a linhagem fluindo por ele. Com a energia do Mizukage guiando isso, não deve haver problemas para completar a fusão, murmurou ele. Além disso, a relação complementar deve acelerar o processo. Talvez eu não precise de uma década. A liberação das trevas pode despertar antes. Na palma da mão direita de Kakuzu, um padrão semelhante a um olho emergiu vagamente. Além da fusão de linhagens, Kakuzu tinha outros experimentos em andamento. Um deles foi inspirado por um texto antigo, os princípios da reconstrução da fisiologia animal que ele havia adquirido com muito esforço. Em essência, o texto descrevia métodos para replicar espécies inteiras a partir de uma única célula. No entanto, Kakuzu não estava interessado em replicar completamente uma criatura, ele só precisava de partes dela. Dentro de um grande recipiente de vidro cheio de um líquido verde, bolhas brancas ocasionalmente flutuavam para cima. Suspenso no fluido havia um fragmento de casco de tartaruga retirado do Três Caudas. Uma entidade de energia natural como você deve guardar os segredos do mundo dentro de você, disse Kakuzu, com os braços cruzados enquanto observava o recipiente com uma mistura de curiosidade científica e satisfação. O pedaço de concha, inicialmente do tamanho de 1/3 da palma da mão, havia crescido e coberto toda a sua mão após meses de cultivo. Isso indicava que os tecidos biológicos do Três Caudas estavam realmente se regenerando. Com mais tempo, Kakuzu poderia alcançar o resultado pretendido. 2 anos se passaram num piscar de olhos. O vento uivava pelos céus e as árvores balançavam violentamente. Era agora o 14º ano do novo calendário Shinobi.
Mais de uma década havia se passado desde o estabelecimento das 5 grandes vilas Shinobi. Esses anos marcaram um raro período de paz desde a era dos estados combatentes. No entanto, a paz prolongada trouxe seus próprios problemas. Muitos começaram a ficar inquietos. Em Kirigakure, o título de Mizukage havia passado para o segundo Mizukage. Quanto ao destino do primeiro Mizukage, Byakuren, a especulação corria solta pelo mundo Shinobi. Alguns acreditavam que Byakuren havia sido assassinado. Outros alegavam que ele havia sido morto no exterior por Shinobi estrangeiros. Alguns até sugeriram que sua morte foi orquestrada pelo segundo Mizukage, Ozuki Genjetsu. A falta de uma resposta clara decorreu do silêncio de Kirigakure sobre o assunto. O segredo da vila não só aumentava seu mistério, como também a alienava do resto do mundo. Após a morte de Byakuren, outra figura de nível Kage no mundo Shinobi também faleceu. O primeiro Tsuchikage, Ishikawa, era uma lenda. Conhecido como velho que podia voar, ele deixou sua marca nos anais da história durante a cúpula dos 5 Kages. Ao contrário do recluso Kirigakure, Iwagakure foi transparente quanto à causa da morte do primeiro Tsuchikage, uma recaída de uma doença antiga. Kakuzu achou essa explicação bastante plausível. Apesar de sua força formidável, os Kage que estavam no auge do mundo ninja não eram imunes à devastação do tempo. Kakuzu estava confiante de que, com exceção de Hashirama Senju, os outros 4 Kage carregavam incontáveis ferimentos ocultos de anos de batalhas implacáveis. Ishikawa, o primeiro Tsuchikage, já era idoso mais velho até que o primeiro Mizukage Byakuren. A combinação de antigas feridas e o envelhecimento natural finalmente cobrou seu preço. Embora fosse lamentável não ter vivido para testemunhar o futuro do mundo Shinobi, Ishikawa teve sorte à sua maneira. Em um mundo brutal e de conflito sem fim, falecer em paz era uma bênção rara. E havia Tsunagakure. Militar e economicamente a mais fraca entre as 5 grandes nações, não tinha muito a perder. No entanto, seu líder, o primeiro Kazekage Reto, era um homem pragmático. Sua sabedoria ficou evidente durante a cúpula dos 5 Kages, quando ele desistiu da disputa por uma segunda besta com cauda para garantir benefícios para sua aldeia. Sob sua liderança, Tsunagakure trabalhou incansavelmente para se fortalecer e se desenvolver. Através de anos de diálogo com Konogakure, as duas aldeias pareciam finalmente ter estabelecido uma conexão. O primeiro Kazekage havia feito um sincero convite a Hashirama Senju, o Okage, para visitar Tsunagakure. Oficialmente, a visita visava fortalecer as relações entre as duas nações. Na realidade, Reto buscava a ajuda de Hashirama com sua liberação de madeira para criar um oásis nos áridos desertos da Terra do Vento, o que impulsionaria a economia de Tsunagakure. Hashirama provavelmente concordaria com tal proposta, afinal, ajudaria inúmeros cidadãos empobrecidos da Terra do Vento, além de fortalecer os laços entre as duas nações. Por que não? Corria o boato de que Hashirama logo partiria para Tsunagakure. Quanto a Komogakure, eles eram bem menos contidos. Moldada por sua geografia e história, Komogakure era uma nação militarista desde sua fundação. Tanto seus cidadãos quanto seus shinobi eram conhecidos por seus temperamentos explosivos, o que levava a frequentes escaramuças ao longo da fronteira com Konogakure. A notícia da iminente visita de Hashirama a Tsunagakure chegou até mesmo aos ouvidos de Komogakure, provocando novamente agitação nas fronteiras. Em relação ao primeiro Haikage, Kakuzu teve apenas uma reação: zombar. A julgar pelo temperamento explosivo do Haikage, Kakuzu tinha certeza de que ele causaria problemas mais cedo ou mais tarde. Quando esse dia chegasse, se ele realmente provocasse Konogakure a uma retaliação total, a queda do Haikage seria inevitável. Para que ninguém se esqueça, Konogakure estava no auge, reinando suprema entre as 5 grandes nações. Quanto ao próprio Kakuzu, ele passou os últimos 2 anos isolado em seu laboratório, evitando assuntos externos. No entanto, para sua surpresa, mesmo sem ter saído de casa, seu nome ainda se espalhou por toda parte. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 86. A recompensa de Kakuzu. Lorde Kakuzu, aqui está a última lista de recompensas circulando no mercado. Gostaria de dar uma olhada? É bem interessante, provocou a Nabusa, recostada no colo de Kakuzu com um sorriso brincalhão. Ela estava vestida com uma roupa reveladora, e seu tom de voz era cheio de malícia. Kakuzu, confortavelmente sentado em uma poltrona forrada de pele, acariciava preguiçosamente o ombro de Anabusa com uma das mãos enquanto segurava uma taça de vinho na outra. A cena exalava lazer e indulgência. Ao ver o sorriso provocador de Anabusa, Kakuzu pousou a taça de vinho e aceitou a lista de recompensas que ela lhe entregou. A primeira imagem no cartaz de recompensa retratava um homem alto e imponente, com cabelos pretos espetados, penteados para trás em um topete perfeito. Seus olhos afiados e feições esculpidas irradiavam determinação, enquanto seu físico musculoso, com contornos definidos e entrelaçados, o fazia parecer poderoso e intimidador. Levantando uma sobrancelha, o interesse de Kakuzu foi despertado. Esse artista tem uma habilidade incrível. Conseguiu capturar cerca de 3 partes da minha beleza e 3 partes da minha presença imponente. Talvez eu os deixe escapar dessa vez. A Nabusa deu uma risadinha, cobrindo a boca com a mão. De fato, senhor Kakuzu, uma verdadeira obra-prima, ela respondeu com um sorriso irônico. Kakuzu não disse mais nada, seu olhar se voltou para o valor da recompensa listado abaixo do retrato. A expressão relaxada em seu rosto rapidamente se transformou em uma carranca. Seus olhos aguçados examinaram o número várias vezes para confirmá-lo. 5.190.000 ryu. Sim, era esse o número. A recompensa atual de Kakuzu no mercado negro. Que diabos? É só isso que eu valho? Kakuzu murmurou, beliscando a bochecha de Anabusa com a mão calejada, arrancando um grito brincalhão dela. Verdade seja dita, ver aquele número deixou Kakuzu um pouco desanimado. Como alguém que havia reencarnado neste mundo, ele não conseguia deixar de comparar seu valor com o de outros no mercado negro. Tomemos como exemplo Sarutobi Azuma, filho do futuro terceiro Hokage.
Na linha do tempo original, Azuma foi derrotado por Kakuzu, mas sua recompensa era de sólidos 3,5 milhões de ryu. Em outras palavras, o valor de Kakuzu era apenas um pouco mais que um Azuma e meio? Claro, essa comparação não era totalmente justa. Décadas de inflação certamente impactariam os valores das recompensas. Ainda assim, usando Azuma como referência, ficou claro que na época de seu pai, Konoha estava repleta de shinobi de renome igual ou superior. Ataque Kakashi, Might Guy, Kurenai Yui, Anko Mitarashi, Ibiki Morino, Yashi Yuga, Shikakunara, Inoishi Yamanaka, Shoza Kimichi, Sumi Nuzuka e Shibi Aburami. Todos subordinados leais a Sarutobi Hiruzen, sem mencionar os 3 discípulos rebeldes de Hiruzen e os numerosos agentes habilidosos da Anbu e da Raiz. Com tamanha linhagem de talento sob seu comando, não seria surpreendente se a recompensa de Hiruzen fosse 5 ou 6 níveis acima da de Azuma. Isso colocaria o valor do terceiro Hokage em aproximadamente 200 milhões de ryu. Perdido em seus pensamentos, Kakuzu voltou à realidade e deu um tapinha nas costas de Anabusa. Ela entendeu o gesto e pegou mais alguns cartazes de recompensa, colocando-os diante dele antes de se acomodar novamente em seu colo. Kakuzu olhou para o próximo pôster. O rosto era inconfundível, cabelos longos e esvoaçantes e um queixo forte e anguloso, a própria imagem de Senju Hashirama. A recompensa oferecida pelo primeiro Hokage era de impressionantes 170 milhões de ryu. Kakuzu riu amargamente. A inflação de recompensas futuras realmente disparou. Imagino como Sarutobi se sentiria vendo sua recompensa superar a do primeiro Hokage em algumas décadas. Ele ponderou a questão por um momento e chegou a uma conclusão. Sarutobi provavelmente ficaria radiante. A essa altura, ele já teria se tornado o Hokage mais forte, superando seus antecessores. Que maravilha! Kakuzu colocou o cartaz de lado e tomou outro gole de vinho. Minha recompensa ainda pode ser melhorada, não é? Ele comentou casualmente. Anabusa sentiu em concordância. Senhor Kakuzu, ainda temos o cadáver do primeiro Mizukage, não é? Kirigakuri anunciou publicamente que o segundo Mizukage, Ozuki Genjetsu, havia assumido a liderança. No entanto, eles evitaram discutir o destino do primeiro Mizukage, o que gerou especulações desenfreadas. Alguns acreditavam que a morte do primeiro Mizukage envolvia uma conspiração gigantesca. Outros acreditavam que ele havia se aposentado do mundo shinobi em segredo. Seja como for, o mistério só alimentou a curiosidade pública, tornando um tópico de discussão acalorado. Ironicamente, mesmo enquanto o corpo do primeiro Mizukage jazia congelado no congelador, seu nome se tornou ainda mais conhecido no mundo shinobi. Essa onda de fama só aumentou a demanda por seu cadáver. Inúmeros inimigos declararam que não descansariam até verem seu corpo, fazendo com que sua recompensa ultrapassasse 7,1 milhões de rios. Excelente. Ele não tem mais muito valor estratégico. Vou vendê-lo para uma bolsa de recompensas, decidiu Kakuzu. Entretanto, ele fez uma pausa com a mão no ombro de Anabusa. Levarei o corpo dele para um local mais distante para evitar complicações desnecessárias, acrescentou Kakuzu, pensativo. Se a notícia de que Kakuzu foi quem matou o primeiro Mizukage se espalhasse, sua recompensa sem dúvida ultrapassaria 7 milhões de ryu, possivelmente chegando a 8 milhões de ryu. Nesse ponto, o poder e o chakra de Kakuzu já haviam atingido o nível de 5 jonins de elite combinados, além de um especialista de nível Kage. O poder crescente percorreu todo o seu corpo, e seu chakra se reabasteceu rapidamente. Levantando o braço e cerrando o punho, ele pôde sentir o fluxo infinito de força. Essa era a verdadeira base da segurança de um ninja, a chave para a imortalidade de Kakuzu e a sensação mais emocionante de todas. Respirando fundo, Kakuzu sentiu uma clareza e um vigor como nunca havia experimentado. Seu humor era ousado e expansivo, embora ainda houvesse uma coisa que o deixava ligeiramente insatisfeito. Embora ele tenha absorvido a maestria vitalícia da liberação de água do primeiro Mizukage, juntamente com uma grande quantidade de chakra, parecia que ele não havia despertado a Kekkei Genkai da liberação de trevas. Pensando bem, fazia sentido. Se a técnica do medo do rancor da terra realmente tivesse o poder de capturar a Kekkei Genkai, então Kakuzu seria uma versão ainda mais completa da Iruko da história original. Mas isso não importava. Agora que a técnica proibida de Shimura estava em suas mãos, Kakuzu já havia elaborado um plano básico em sua mente para despertar a liberação das trevas. Sem demora, Kakuzu agachou-se, deitando o corpo do Mizukage na superfície da água. Estendendo a mão para trás, recuperou um pergaminho preso à cintura. O pergaminho não era particularmente grande, cerca de 30 a 40 centímetros de largura e vários metros de comprimento quando totalmente aberto. Ao abri-lo, várias runas de selamento apareceram, intrincadamente desenhadas em sua superfície. Ajustando o corpo do Mizukage para que ficasse sobre o pergaminho, Kakuzu rapidamente formou uma série de selos de mão. Por fim, colocou uma das mãos sobre o centro do conjunto de selos. Selar, soltar. Com seu comando, as runas no pergaminho explodiram em uma nuvem de fumaça branca. Bang! A fumaça subiu em forma de onda, saindo do pergaminho e indo em direção à testa de Kakuzu. Momentos depois, a fumaça se dissipou e, junto com ela, o corpo do Mizukage Byakuren desapareceu por completo. Fechando o pergaminho com eficiência praticada, Kakuzu olhou para o pergaminho hermeticamente fechado em sua mão. Por um breve momento, a irritação passou por seu rosto. Mesmo tendo reivindicado o coração e o poder de Byakuren, Kakuzu nunca conseguia esquecer um fato crucial. Aquele bastardo havia engolido 30 milhões de ryu do seu dinheiro, e não havia chance de recuperá-los. Mas Kakuzu não ia deixar passar, nem pensar. Mesmo que Byakuren tivesse que se esforçar ao máximo como um fantasma na vida após a morte, era melhor que ele desembolsasse até a última moeda.
Capítulo 87, Uma guerra local. Anabusa, estou indo para Konogakakure. Nos próximos meses contarei com você para manter as coisas em ordem por aqui. Se os copos apresentarem qualquer sinal de rachadura novamente, substitua-os imediatamente, instruiu Kakuzu enquanto observava o recipiente de vidro recém-colocado, dentro do qual flutuava um pedaço de casco de tartaruga. Anabusa assentiu seriamente. Entendido, Kakuzu-sama. Deixe comigo. Com a resposta dela, Kakuzu parou de perder tempo. Depois de arrumar seus pertences essenciais, preparou-se para partir. Pelo mapa, a Terra do Fogo ficava diretamente ao sul, uma curta viagem. No entanto, antes de seguir para Konogakakure, Kakuzu precisava lidar com o cadáver do Mizukage. Desde a morte do primeiro Mizukage Byakuren, sua reputação só cresceu, tornando-se um ponto focal de atenção no mundo ninja. Apesar da aparente calma, as tensões se aprofundavam. Kakuzu não tinha intenção de atrair atenção desnecessária para si mesmo em um momento tão precário. Seu plano? Livrar-se do corpo de Byakuren de um lugar distante, criando uma distração que poderia causar problemas em outros lugares, ao mesmo tempo em que garantia sua própria segurança. Após consultar o mapa de pontos de troca de recompensas, Kakuzu se estabeleceu no País da Lua, um local aninhado entre as fronteiras do País do Fogo e do País do Relâmpago. Com sua posição estratégica, era plausível que até mesmo Shinobi do País da Terra pudessem se envolver. Uma vez que o corpo fosse descartado ali, sem dúvida causaria comoção no mundo ninja. No entanto, a maior parte das suspeitas provavelmente recairia sobre as três grandes nações, mantendo Kakuzu longe dos holofotes. Sem hesitar, Kakuzu partiu, viajando rapidamente pelas fronteiras do País do Fogo. Após 3 dias, chegou ao País da Lua. Quando ele finalmente avistou o ponto de troca de recompensas, Kakuzu não conseguiu evitar franzir a testa. Que diabos, outro banheiro? Contendo a irritação, ele entrou. Por que essas pessoas tinham tanto fetiche em esconder pontos de troca subterrâneos sob banheiros? Era desconcertante. Descendo ao porão mal iluminado, ele foi recebido por um homem de meia-idade com um olhar desconfiado que claramente comandava o lugar. Kakuzu sacou um pergaminho e abriu o selo do cadáver de Byakuren diante do homem. Quando o homem de meia-idade viu o corpo, sua expressão congelou. Ele nunca imaginou que o infame primeiro Mizukage, cujo nome ecoara por todo o mundo ninja nos últimos anos, um dia acabaria em sua bolsa de recompensas. Isso foi mais do que chocante. Assim que a notícia se espalhasse, o local sem dúvida ganharia status de lenda no mercado negro. Isso? O homem hesitou, levantando a cabeça como se tentasse dar uma boa olhada no rosto de Kakuzu, mas a máscara de Kakuzu escondia suas feições, e o brilho frio em seus olhos expostos provocou um arrepio na espinha do homem. Ele imediatamente percebeu que se Kakuzu tivesse derrotado o primeiro Mizukage, matá-lo seria brincadeira de criança. Engolindo em seco, o homem correu para pegar o pagamento. Momentos depois, uma grande mala foi colocada diante de Kakuzu. Aqui está, 7.100.000 ryu. Esta foi a maior quantia que Kakuzu já havia ganhado de uma só vez. Ao sentir o peso da mala, que era quase o dobro do que costumava carregar, Kakuzu sentiu uma onda inexplicável de euforia. Uma estranha sensação de orgulho semelhante à de um novo rico. Você, não se mova ou eu mato você. A ameaça gélida congelou o homem, mas Kakuzu não lhe deu mais atenção. Sentando-se, abriu a mala e começou a contar as notas, uma a uma. Svi, svi, svi. O som rítmico das notas sendo viradas preencheu a sala. O tempo passou lentamente e a contagem monótona parecia interminável. O homem de meia-idade, inicialmente nervoso, acabou ficando sonolento. E assim foi até o fim. 7.096, 7.097, 7.098. A voz de Kakuzu se perdeu. Então, silêncio. O homem de meia-idade acordou de repente, seus olhos se arregalando em pânico quando o olhar penetrante de Kakuzu o atravessou. Onde estão as 2 últimas contas? A voz de Kakuzu era fria como gelo. O homem gaguejou, sem saber se devia explicar que Kakuzu talvez tivesse contado errado ou que poderia ter cometido um erro ao empacotar o dinheiro. No entanto, sabia que era melhor não dizer nada. Kakuzu já havia atingido sua altura máxima, sua figura imponente projetando uma sombra sobre o homem. Naquele momento, estrondo. O porão tremeu violentamente. E então você está tentando me enganar, é? Os olhos de Kakuzu brilharam com uma diversão perigosa. Seus sentidos aguçados lhe disseram que o tremor fora causado por uma batalha próxima. Não sou eu juro. São os exércitos de Konogakakure e Komogakure. Eles estão lutando de novo. Os olhos de Kakuzu se estreitaram enquanto ele olhava para cima. Uma rachadura havia aparecido no teto, e um líquido desconhecido começou a pingar por ela. Se ele se lembrava corretamente, a instalação acima deste ponto de troca era besteira. 20 minutos depois, o teto finalmente desabou com um estrondo, inundando o porão com água do banheiro destruído acima. A troca de recompensas foi efetivamente arruinada. Arrastando consigo o homem de meia-idade trêmulo, Kakuzu emergiu ao ar livre com a mala na mão. As pernas do supervisor de meia-idade dobraram de medo enquanto ele se ajoelhava diante de Kakuzu, tremendo incontrolavelmente. Ele jamais imaginaria que a perda de apenas 2 notas grandes poderia levar a uma destruição catastrófica. Desta vez, porém, a situação carregava um quê de singularidade. O olhar de Kakuzu se desviou para o horizonte, como se pudesse ver as chamas da guerra se aproximando. Ele jogou uma mala no chão, na frente do supervisor. Entregue isso no local que eu indiquei. Caso contrário, sua vida estará perdida. Entendeu? O olhar sem vida de Kakuzu provocou arrepios na espinha do homem. Ele estremeceu, batendo os dentes enquanto assentia freneticamente.
Sabia muito bem que Kakuzu poderia extinguir sua vida com um simples sopro. Escapar com a vida intacta já era um golpe de infortúnio que se transformou em fortuna. O supervisor se levantou com dificuldade, o corpo tremendo, e assentiu repetidamente, garantindo a Kakuzu que entregaria o dinheiro no local especificado. E se ele ousaria roubar 7,1 milhões de Kakuzu? E o mundo Shinobi inteiro provavelmente não teria alguém tolo o suficiente para tentar. Após dar suas instruções, Kakuzu desapareceu num piscar de olhos. Quando reapareceu, estava no topo de um penhasco íngreme, contemplando a paisagem lá embaixo. Seu corpo se agachou ligeiramente enquanto observava atentamente. Lá embaixo, dois grupos se encaravam. Um usava os coletes à prova de balas verdes padrão de Konogakakure. O outro grupo estava vestido de forma mais simples, com armaduras brancas e azul escuras, claramente Shinobi de Komogakure. Cada lado parecia ter centenas, talvez 200 ou 300 homens cada. Não era um conflito em larga escala, mas sim uma escaramuça ao longo da fronteira. Esses tipos de confrontos eram comuns, apenas o suficiente para derramar sangue e provocar acusações de ambos os lados. Seguidos pela inevitável guerra verbal, tais incidentes eram quase rotineiros ao longo das fronteiras. Mas desta vez, Kakuzu notou algo particularmente intrigante. À frente das forças de Komogakure estava um homem de meia idade, de pele escura e cabelos cacheados. Embora não fosse uma aparência incomum para Shinobi de Komogakure, o rosto do homem despertou uma lembrança na mente de Kakuzu. Era inconfundível. Este era o primeiro Raikage. A mente de Kakuzu era extremamente afiada quando se tratava de dinheiro, e o rosto de um homem com uma recompensa era algo que ele jamais esqueceria. O primeiro Raikage, conhecido por seu temperamento volátil e personalidade imprevisível, viu sua recompensa disparar. O anúncio de recompensa mais recente o colocava em impressionantes 82,3 milhões de ryu. Para ser honesto, essa quantia só fica atrás dos 170 milhões de Hashirama Senju e dos 168 milhões de Madara Uchiha, tornando o Raikage um dos alvos mais valiosos do mundo Shinobi. E agora lá estava ele liderando pessoalmente um ataque. Isso correspondia aos rumores recentes que circulavam no mundo Shinobi. Com Hashirama ocupado no País do Vento, o Raikage estava querendo causar problemas. A expressão feroz e a voz estrondosa do Raikage comandaram as forças de Komogakure a atacar as tropas de Konoha. Fiel à sua reputação, ele liderou o ataque, com o corpo crepitando com raios enquanto se movia. Os Shinobi de Komogakure haviam aperfeiçoado seu taijutsu de liberação de relâmpagos e desta vez, o Raikage pretendia dar uma lição em Konoha. Do outro lado, Konoha não recuava. O líder de suas forças, um homem na casa dos 50 anos, levantou a mão e sinalizou para um contra-ataque. Os Shinobi de Konoha avançaram para enfrentar seus atacantes. Kakuzu olhou de soslaio para o líder de Konoha. Não o reconheceu, mas com base em suas roupas e comportamento, Kakuzu já havia formado um palpite sobre sua identidade. Enquanto os dois lados se chocavam, o campo de batalha rugia com os sons da batalha, trovões e gritos de desafio. Os olhos de Kakuzu brilhavam com um cálculo frio, as chamas da guerra refletindo-se em seu olhar insensível. Capítulo 88. Ataque Divino do Céu. Iga Tenin, o primeiro patriarca do clã Iga em Konogakakure. Outrora classificado em terceiro lugar na lista de recompensas do mercado negro, ele era o comandante militar supremo das defesas do noroeste de Konoha, uma figura de verdadeira autoridade. Alguns afirmavam que sua força rivalizava com a de Hashirama Senju e Madara Uchiha. Kakuzu suspeitava que tais alegações provavelmente fossem exageradas pelos próprios membros do clã Iga. Afinal, anos depois, os Iga ficaram conhecidos por uma coisa: proclamar orgulhosamente: os Iga são os mais fortes de Konoha. Exagero ou não, o dinheiro não mentia. A recompensa atual de Iga Tenin no mercado negro era de impressionantes 80 milhões de RY, o suficiente para deixar qualquer um desconfiado. De pé no topo de um penhasco, Kakuzu esfregou o polegar e o indicador, com o olhar fixo em Iga Tenin. Ele murmurou, quase como se estivesse falando consigo mesmo: ele é realmente formidável. De volta ao campo de batalha. O choque entre dois exércitos foi uma cacofonia de aço e gritos. Matar, argue. O Shinobi de Komogakure e Konogakakure se encaravam com olhos injetados de sangue, as veias saltando enquanto seguravam suas kunai. Cada grito e berro era uma tentativa de cravar suas lâminas no peito do inimigo. O campo de batalha estava envolto em fumaça e caos, mas uma regra não escrita do período dos estados combatentes ainda se mantinha firme. Soldado enfrenta soldado. General enfrenta general, chefe de clã enfrenta chefe de clã. Os comandantes de ambos os lados, veteranos endurecidos mergulhados em derramamento de sangue, instintivamente abriram espaço no campo de batalha para o duelo. Iga Tenin, você viu? Este é o presente que preparei para você. A voz estrondosa do primeiro Raikage rugiu como uma tempestade. Verdade seja dita, toda vez que ele enfrentava Iga Tenin, ele se sentia insultado. Como líder de uma aldeia, lutar contra um mero líder de clã com linhagem limitada parecia abaixo dele. Mas não hoje. Hoje, ele estava pronto. Hoje ele entregaria uma mensagem que Konoha jamais esqueceria. Do outro lado do campo, Iga Tenin firmou os pés, com uma palma estendida para frente e a outra protegendo o peito, uma postura clássica do punho gentil. As veias perto do Byakugan saltaram com a ativação do Jutsu, proporcionando-lhe uma visão perfeita do campo de batalha. Através de seu Byakugan, Iga Tenin viu a cena a 5 km de distância. Mais de 500 Shinobi de Komogakure estavam emboscados no deserto. Assim que o Raikage rompesse as linhas de frente, essas tropas ocultas atacariam, desferindo um golpe devastador em Konoha. Apesar da situação desesperadora, Iga Tenin manteve a compostura. Seu Byakugan se moveu para trás, avistando um aliado. Seifu.
Avise o acampamento principal. Diga para enviarem reforços imediatamente. O shinobi a quem se dirigiu, um loiro chamado Yamanaka Seifu, era um excelente ninja sensorial e especialista em comunicação no campo de batalha. Ao receber a ordem, Seifu recuou imediatamente para repassar a mensagem. Iga Tenin estava prestes a dar mais comandos quando Raikage interrompeu. Pare de lutar, Tenin. Mesmo que seus reforços cheguem quando chegarem, esta posição estará em ruínas. É mesmo, retrucou Iga Tenin, estendendo a palma da mão. A força bruta de seu chakra empurrou o Raikage para trás. Enquanto eu estiver aqui, essa posição não vai cair. Não era arrogância, era confiança inabalável. Afinal, ele era o patriarca do clã Iga. Tenin, você está confiante demais. Hoje vou te mostrar o presente que preparei. O primeiro Raikage deu um passo para trás, assumindo uma postura firme e abrindo bem os punhos. Enquanto seu rugido ecoava, raios percorriam seu corpo como serpentes se contorcendo, crepitando de poder. Seus cabelos se arrepiaram enquanto arcos de eletricidade iluminavam sua forma. De repente, bum! Uma névoa negra irrompeu do corpo do Raikage e sangue jorrou de sua pele. Mesmo assim, o Raikage parecia imperturbável, com os olhos ardendo com um único objetivo: derrotar Iga Tenin e consolidar seu legado como Raikage. Louco! Iga Tenin murmurou. Ele reconheceu a técnica de taijutsu criada pelo próprio Raikage, o modo de chakra de liberação de relâmpagos. Ela aumentava drasticamente a velocidade e a força, levando o corpo do usuário a limites assustadores. No entanto, a técnica era incompleta e infligia danos severos ao usuário cada vez que era ativada. Hoje, o Raikage levou isso ao seu máximo absoluto, o suficiente para machucar até a si mesmo. O Raikage avançou, seus punhos estalando com eletricidade. Você sabe de onde vem o nome Raikage? Bum! O punho coberto de relâmpagos do Raikage avançou como uma bala de canhão imparável. 8 trigramas palmas girando o céu. A famosa defesa suprema do clã Iga ganhou vida. Embora a rotação fosse frequentemente chamada de absoluta, nenhuma defesa era verdadeiramente invencível. Assim como até mesmo o mais forte, a Shirama Senju, eventualmente caiu diante dos 6 caminhos. A rotação também poderia ser quebrada por velocidade e poder avassaladores. O ataque implacável do Raikage destruiu a rotação. Iga Tenin derrapou para trás, com sangue espirrando no ar enquanto lutava para se manter de pé. Iga Tenin cerrou os dentes, mantendo uma expressão firme. No entanto, no fundo, ele compreendia o golpe no moral que um comandante recuando um único passo poderia causar às suas forças. Avaliando calmamente a situação, ele reconheceu a verdade. O imprudente Raikage, avançando como uma fera enlouquecida, era de fato um oponente difícil. Derrotá-lo exigiria mais do que táticas convencionais. Resolvido, Tenin fortaleceu o coração. Como comandante das forças de Konoha e líder de incontáveis shinobi, ele tinha a responsabilidade de proteger os civis do país do fogo que o apoiavam. Recuar 1 centímetro sequer significaria ceder território precioso, e isso era algo que Iga Tenin jamais permitiria. As veias de ambos os lados do Byakugan de Tenin desapareceram de repente quando ele desativou sua habilidade de ver através dos caminhos de chakra. O que é isso? Você desativou o Byakugan que usa para ler meus movimentos? A risada selvagem do Raikage ecoou pelo campo de batalha. Não me diga que você percebeu que não pode mais mirar nos meus pontos de chakra. O que o Raikage não percebeu, no entanto, foi que o Byakugan de Tenin começara a brilhar. A luz em seus olhos, embora sutil, conferia ao seu olhar um brilho extraordinário. Tenin assumiu a postura do punho gentil, com uma expressão calma e serena, como se o mundo ao seu redor tivesse parado. Naquele instante, seu Byakugan ascendeu a um nível sem precedentes. O Byakugan, todas as coisas, cada detalhe, cada fragmento do universo, estavam diante dele, englobados na formação dos 8 trigramas em que ele se encontrava. Morra! Com um rugido ensurdecedor, o Raikage liberou toda a sua força. Fumaça negra irrompeu de seu corpo enquanto ele se esforçava ao máximo, visando destruir as defesas de Konoha com um único golpe. Em resposta, Tenin saltou no ar com força explosiva. De cima, ele desferiu um soco devastador, do tamanho de um caminhão enorme. O golpe devastador desceu sobre a cabeça do Raikage como um julgamento divino. O Raikage, envolto em relâmpagos, tentou contra-atacar, mas o relâmpago piscou e morreu, incapaz de deter o impacto colossal. Bum! A terra cedeu, deixando uma enorme cratera em seu rastro. Dentro dela, não havia vestígios do corpo do Raikage, apenas uma poça de sangue e restos espalhados. Um único braço decepado, arremessado dos destroços, caiu nas proximidades. Tenin desceu ao chão, com o joelho tocando a superfície. Suas pupilas tremeram, seu corpo estremeceu levemente, mas ele se recusou a demonstrar fraqueza. Levantando-se, olhou para o que se seguiu. Não havia sinal do cadáver do Raikage, apenas uma vasta marca de seu punho, manchada de sangue e detritos. O Raikage, o outrora poderoso governante que trouxera o caos a Komogakure, fora obliterado com um único golpe. Tudo que restava dele era seu braço decepado, uma lembrança sombria de sua derrota. Por um momento, o silêncio pairou sobre o campo de batalha. Um silêncio sinistro e absoluto, onde até o mais tênue som podia ser ouvido. O caos havia acabado. O legado do temível líder de Komogakure havia terminado em um instante. Capítulo 89. Cobrador de dívidas. O campo de batalha estava um caos. Raikage-sama. Não, isso não pode ser verdade. Depressa, recupere o corpo de Raikage-sama. O primeiro Raikage, um líder formidável e símbolo da força de Komogakure, havia sido derrotado em um único golpe por Iga Tenin. Essa notícia chocante, sem dúvida, abalaria o mundo e traria uma desgraça inimaginável para Komogakure. No entanto, os atuais ninjas de Komo não tinham tempo para se preocupar com a honra de sua aldeia. Seu comandante havia caído.
O exército estava sem liderança e sem seu pilar de força, a batalha rapidamente perdia o sentido. Alguns como Jinin, de raciocínio rápido, agiram imediatamente, percebendo que não era hora de lamentar. Cobrindo-se uns aos outros, correram para recuperar o braço decepado do Raikage. Para o shinobi, morrer no campo de batalha era um destino bastante comum. O último ato de respeito de seus companheiros era garantir que fossem honrados na morte e que seus restos mortais fossem enterrados com dignidade. Para o primeiro Raikage, tudo que restou neste mundo foi um único braço, sua última prova de existência, o único símbolo de seu legado. Recuem! Recuem agora! O ninja de Kumo, carregando o braço do Raikage, rugiu a ordem, e o restante das forças de Komogakuri respondeu imediatamente. Moveram-se rapidamente, recuando sob forte pressão. Em poucos minutos, a maré do campo de batalha mudou drasticamente. Os ninjas de Kumo agora fugiam em desordem. Enquanto isso, após um breve momento de choque, as forças de Konoha explodiram em comemoração ao perceber que o primeiro Raikage havia caído. Seu moral disparou. Não deixem esses ratos como escaparem. Persigam-nos. É hora de ensinar-lhes uma lição que eles nunca esquecerão. Haha. Matem. Matem todos eles. Não deixem nenhum desses selvagens escapar. Anos de escaramuças ao longo da fronteira haviam forjado um ódio profundo nos corações dos shinobi de Konoha. Eles testemunharam camaradas caírem diante das lâminas inimigas inúmeras vezes e mal sobreviveram à beira da morte. Finalmente a oportunidade de vingança havia chegado. Os shinobi de Konoha perseguiram os ninjas de Kumo em retirada com determinação selvagem, ansiosos para tirar o máximo de vidas possível para vingar seus mortos. Quase metade das forças de Konoha avançaram em uma perseguição frenética sem poupar esforços. Parado na retaguarda, Iga Tenin, o comandante de Konoha, observava a cena se desenrolar sem dar nenhuma ordem. Ele simplesmente permaneceu em silêncio, com sangue escorrendo pelo canto da boca. Tenin-sama. Seus guardas pessoais gritaram em alarme, mas Iga Tenin pareceu não ouvi-los. Seu corpo subitamente ficou rígido e caiu direto no chão, levantando uma nuvem de poeira no campo de batalha caótico. Aconteceu tão rápido que até os shinobi de Konoha próximos ficaram atordoados, congelados no lugar. Sua euforia se transformou em desespero num piscar de olhos. Um grupo de shinobi de Konoha avançou, levantando a cabeça de Iga Tenin e gritando seu nome em pânico. O campo de batalha mergulhou em confusão total. As forças de Konoha e Komogakuri estavam em desordem. Felizmente para Konoha, Iga Tenin só sucumbiu após as forças de Komo recuarem completamente. No geral, Konoha ainda tinha vantagem, e isso poderia ser visto como a contribuição final de Iga Tenin para a vila. No alto de um penhasco com vista para o campo de batalha, o vento uivava ferozmente, levando os sons da guerra pela paisagem desolada. O vento forte também chicoteava a capa de Kakuzu, fazendo-a tremer ruidosamente. Observando o caos abaixo, Kakuzu esfregou as mãos, seus olhos afiados se estreitando em pensamento. Perseguir e matar um shinobi de nível Kage nunca é uma tarefa simples, murmurou ele. Exige um preço alto, Iga ou não. Seu olhar permaneceu no caído Iga Tenin, um descendente do antigo clã Tsutsuki. Habitualmente Kakuzu estendeu a mão para o pescoço, inclinando a cabeça enquanto permanecia em pé no penhasco. Ele não viera ali para assistir. Estava ali para cobrar uma dívida. Konoha Komogakuri. Seus conflitos mesquinhos não me dizem respeito. Mas me interromper enquanto eu estava fazendo algo importante? Esse foi o erro de vocês. Ele cerrou os dentes, a lembrança ainda fresca em sua mente. Ele estava contando meticulosamente seus ganhos quando a batalha se estendeu e o interrompeu. Agora, ele nem conseguia se lembrar se havia contado errado ou realmente perdido 20.000 ryu. Essa frustração o atormentava como uma coceira que ele não conseguia coçar. Era como ser interrompido durante sua atividade favorita, um insulto que ele simplesmente não podia deixar passar. Konoha e Komogakuri. Vocês dois pagarão um preço por isso. O olhar de Kakuzu varreu o campo de batalha, primeiro para o caído Iga Tenin, que agora estava cercado por dezenas de ansiosos shinobi de Konoha. Nesse ponto, dois desfechos eram prováveis. Ou Tenin estava morto, ou estava por um fio. A mente de Kakuzu funcionava como uma máquina, calculando rapidamente as possibilidades e avaliando suas opções. Em seguida, sua atenção se voltou para as forças de Komogakuri em fuga. Uma parte dos ninjas de Komo havia ficado para trás para cobrir a retirada. Entre eles, um indivíduo em particular chamou a atenção de Kakuzu. 10 minutos depois, nas profundezas da floresta, vários ninjas de Komo corriam pela densa vegetação rasteira, carregando um braço decepado. Suas expressões eram pesadas, repletas de pesar. Este braço, o último remanescente do Raikage, precisava ser trazido de volta a Komogakuri. Uma vez lá, eles poderiam iniciar o processo de eleição de um novo Raikage. Mas enquanto eles avançavam, o ninja de Kumo de cabelos brancos congelou de repente, sentindo algo ameaçador no ar. Ele rapidamente saltou para frente, levantando o braço para bloquear o caminho dos outros shinobi de Komogakuri. O que houve, Jaime? Jaime permaneceu imóvel, com o olhar fixo na sombra encostada na grande árvore à frente. Os outros shinobi de Komo rapidamente seguiram seu olhar, com os nervos à flor da pele. Como alguém de Konoha poderia ter chegado tão rápido? E pior, como eles conseguiram se antecipar? Assim que os shinobi de Komo estavam se preparando para formar uma formação de batalha, Jaime falou bruscamente. Protejam o Raikage e retornem à vila. Selecionar o próximo Raikage é a prioridade máxima. Deixem isso comigo. A força de Komogakuri se refletia em sua rápida determinação. Eles não perdiam tempo hesitando ou discutindo. Entendido, Jaime. Contamos com você.
Certifique-se de voltar vivo. Com isso, os shinobi restantes de Komo firmaram os pés e dispararam para o lado, desaparecendo na distância. Kakuzu não os perseguiu. Apenas olhou para os shinobi que se afastavam com leve desinteresse. Uma pena essa recompensa de 80 milhões, murmurou ele balançando a cabeça. Não que não quisesse persegui-los, mas a recompensa era pela cabeça do Raikage, não pelo seu braço decepado. Trocar um braço pela recompensa completa não era uma garantia que alguém pudesse verificar. E Kakuzu sabia melhor do que ninguém. Se alguém realmente conseguisse sacar tal quantia, toda a rede de troca de recompensas entraria em caos. Não demoraria muito para que as pessoas começassem a trazer armas sem fim, todas alegando pertencer ao Raikage. Um caos como esse arruinaria completamente o sistema. Então o interesse de Kakuzu não estava mais no braço do Raikage. Seu foco agora era o homem chamado Haimei. Haimei observou Kakuzu emergir das sombras, sua figura gradualmente revelada na luz difusa. Quando Haimei o encarou de perto, franziu a testa. Você não é de Konoha. Quem é você, na verdade? E Kakuzu riu baixinho. Você não precisa saber disso. Tudo o que precisa saber é que sou eu quem vai te matar. Ao ouvir essas palavras, Haimei compreendeu imediatamente que Kakuzu viera especificamente para ele. Um leve sorriso surgiu no canto dos lábios de Haimei. Parece que estou sendo subestimado. Ele embainhou a espada na mão, percebendo que uma mera arma não seria suficiente contra alguém como Kakuzu. Se quisesse ter uma chance, precisaria usar armas pesadas. Hoje vai ser uma luta emocionante. Haimei formou uma série de selos de mão, com leves faíscas de relâmpagos dançando por seu corpo. Kakuzu observou com um leve sorriso irônico, impassível. Quem sabe? Tique, você é durona. Mas eu também não sou moleza. Liberação de tempestade, dragão de água. Com um estalo alto, Haimei completou seus selos de mão, seu chakra pulsando. Ao seu redor, uma torrente de água se materializou, girando rapidamente enquanto relâmpagos crepitavam em seu interior. Então veio o rugido. Um enorme dragão aquático surgiu no ar, seu corpo se contorcendo com violentas correntes elétricas. Este era o poder de sua Kekkei Genkai, liberação da tempestade. Capítulo 90. Inventando uma desculpa para bater em alguém. A água fluía pela terra queimada, coberta de galhos quebrados e madeira murcha. Faíscas azuis crepitavam intermitentemente sobre o solo erodido. A liberação de relâmpagos prosperava na presença da água, amplificando seu poder e ampliando seu alcance. Com a água atuando como condutora, os violentos raios de eletricidade atingiam com precisão e força devastadora. Esse era o poder do Kekkei Genkai, liberação de tempestade. Para ser justo, ao lidar com grandes números de inimigos, era inegavelmente um ninjutsu eficaz. Kakuzu aprovou. De sua capa, ele retirou um pergaminho de selamento e colocou o corpo sem vida de Haimei sobre ele. Formando um selo de confronto com uma mão, ele ativou o jutsu. Bang! O corpo de Haimei desapareceu, selado dentro do pergaminho. Kakuzu o enrolou cuidadosamente e o guardou de volta em sua capa. Ele flexionou o braço ligeiramente dormente, um efeito colateral do contato com a liberação da tempestade. Essa é uma dívida quitada com Komogakure, murmurou ele. Agora vamos visitar o acampamento de Konoha. Virando-se lentamente, Kakuzu começou a andar, com um passo firme e deliberado. Ao se aproximar de um matagal, um farfalhar repentino em ambos os lados chamou sua atenção. Dois shinobi, um homem e uma mulher, saltaram com kunai e espadas curtas nas mãos, atacando simultaneamente pela esquerda e pela direita. Kakuzu nem piscou. Seus instintos de combate se manifestaram enquanto ele calmamente levantava as duas mãos. Palmas. Os dois shinobi congelaram, com os olhos arregalados de choque e descrença. Sekomo. O que está acontecendo? Não pode ser. Seus ataques foram facilmente interceptados no meio do golpe. O punho de ferro de Kakuzu manteve suas armas no lugar, deixando-os impotentes. Apesar do fracasso inicial, os dois shinobi não entraram em pânico. Eles ainda tinham reforços. Tanque de balas humanas. Uma figura enorme avançou em direção a Kakuzu como uma pedra rolando, seu corpo rasgando as árvores conforme ele se aproximava. O olhar de Kakuzu tornou-se desdenhoso. Chato. Liberação da terra. Lança da terra. O chakra da liberação da terra negra envolveu o corpo de Kakuzu enquanto sua pele endurecia, formando um escudo impenetrável. Estrondo. O impacto enviou ondas de choque pela floresta. Os shinobi, homem e mulher, foram arremessados para o lado, caindo pesadamente no chão. O grande atacante gemeu de dor ao ser repelido, retornando à sua forma normal. Em meio à poeira rodopiante, Kakuzu permaneceu imóvel, tão sólido quanto uma fortaleza de ferro. Mas então, Svi! Os olhos aguçados de Kakuzu se estreitaram. Através da névoa, ele avistou um par de olhos vermelhos com 3 tomoes girando lentamente. Sharingan. Genjutsu. Um shinobi mais jovem ativou seu Kekkei Genkai, olhando nos olhos de Kakuzu. Confiante em sua técnica, ele sorriu ironicamente enquanto Kakuzu congelava no lugar. Peguei ele. Ele deu um passo à frente, preparando-se para assumir o controle total. Mas então, o que você pensa que está fazendo? A voz de Kakuzu, calma e fria, rompeu a ilusão como um trovão. O sorriso irônico do jovem shinobi desapareceu, substituído por puro terror. Como ele quebrou tão rápido? Na verdade, o genjutsu funcionava interrompendo o fluxo de chakra do alvo, criando ilusões em sua mente. A maneira padrão de quebrá-lo era pedir a um aliado que injetasse seu próprio chakra para estabilizar o do alvo. Mas Kakuzu, ele usou força bruta. Para alguém como ele, nenhum genjutsu poderia destruir sua vontade ou interromper seu chakra monstruoso. Kakuzu desferiu um chute lateral mandando o jovem Uchiha voando em direção a uma árvore.
Sangue pingou do canto da boca do Shinobi enquanto ele desabava. Antes que ele pudesse se recuperar, mais duas vozes soaram de cima. Liberação de fogo, jutsu da grande bola de fogo. Liberação de vento, avanço. As chamas avançaram, alimentadas pelo vento, dobrando de tamanho à medida que desciam sobre Kakuzu. Você já terminou? Kakuzu rosnou visivelmente irritado. Com um rápido selo de mão e um passo à frente, ele saltou direto para o inferno. Os dois jovens Shinobi acima congelaram em choque quando Kakuzu emergiu ileso das chamas ardentes. O que? Kakuzu estendeu a mão e agarrou um deles no ar. O outro Shinobi, menor e mais rápido, mal conseguiu escapar com uma cintilação corporal. Quanto ao azarado, Kakuzu agarrou-o pelos cabelos e jogou-o de cara no chão, deixando-o atordoado e humilhado. Tem algo a dizer? Kakuzu zombou. O Shinobi só conseguiu cuspir terra, aterrorizado demais para responder. Fios saíram do corpo de Kakuzu, prendendo os membros do infeliz Shinobi e içando-o até uma árvore. Tirando um chicote parecido com uma videira do nada, Kakuzu chicoteou as costas do jovem. Argue! O grito agonizante ecoou pela floresta. Kakuzu, insatisfeito, continuou chicoteando, cada golpe mais forte que o anterior. Finalmente, os gritos lamentáveis despertaram os Shinobi restantes de seu estupor. Algumas pessoas se reuniram rapidamente. Apesar da dor dos ferimentos, ainda estavam determinadas a resgatar seu companheiro. No entanto, o jovem ninja magro, com aparência de macaco, estendeu a mão para bloquear o caminho. Hiruzen, o que você está fazendo? Não vê que o Danzo está apanhando tanto que está quase chorando? Sarutobi Hiruzen balançou a cabeça e olhou para o lado. Koharu, Omura, olhem mais de perto. Aquele cara não lembra o Sr. Kakuzu? O Shira Kagami e a Kimichi Torifu, que estavam com eles, não viam Kakuzu com frequência. Antes, a intensidade da batalha os havia mantido focados em outro lugar, então eles não perceberam. Agora que olhavam mais de perto. Mesmo que ele esteja usando uma máscara. Eu sinto como se ele realmente fosse o Sr. Kakuzu, murmurou Mitokado Omura, parecendo inseguro. Não acho que ele esteja tentando nos matar. Parece mais que está tentando nos disciplinar. Olha o Danzo. Ele está levando uma surra tão forte que está praticamente chorando um rio. Com isso, os 5 trocaram olhares incertos, mas a verdade agora estava clara para eles. Enquanto isso, Danzo já havia recebido mais de 100 chicotadas. Seus gritos ecoavam enquanto ele se contorcia sob os golpes. Sr. Kakuzu. Sou eu, Sarutobi. Sr. Kakuzu, isso tudo é um mal-entendido. Não foi nossa intenção ofender. Danzo, ele é. Os nervos de Danzo estavam à flor da pele a cada segundo. Ele finalmente conseguiu processar as palavras dos companheiros. Lorde Kakuzu. Sou eu, Danzo. O Hiruzen deu a ordem para atacar você, não eu. Juro que não fui eu. Ua. Só então Kakuzu parou de chicoteá-lo, voltando seu olhar penetrante para Sarutobi Hiruzen e os outros. Aquele único olhar causou-lhes um arrepio na espinha. Será que eles seriam os próximos? Será que o destino de Danzo também seria o deles? O pensamento os invadiu com uma onda de pavor, um medo que os atingiu profundamente. Sem que eles soubessem, os pensamentos de Kakuzu não correspondiam ao olhar severo em seus olhos. O tempo realmente voa, ele refletiu internamente. Ele se lembrou de ter conhecido Sarutobi Hiruzen quando este tinha apenas 13 anos, recém-formado na academia ninja e recém-promovido a Genin. Danzo era um pouco mais velho, uns 15 se não me engano. Já haviam se passado 5 ou 6 anos desde então, e agora todos eram adultos. A nostalgia despertava inúmeras emoções dentro dele, mas ele não podia deixar nada transparecer. Precisava de uma desculpa sólida para justificar a surra que dera naqueles pirralhos. Lentamente, Kakuzu puxou a máscara para baixo, com uma expressão mortalmente séria. Os soluços abafados ao fundo irritavam. Cale-se. Danzo imediatamente fechou a boca, seus olhos aterrorizados fixos nas costas de Kakuzu. Kakuzu voltou seu olhar para Sarutobi Hiruzen e os outros, sua voz como um trovão. Você sabe por que estou batendo em você? Porque suas habilidades são insuficientes. Você merece. As palavras atingiram Hiruzen e os outros como um martelo. Apesar de já serem adultos, eles não conseguiram evitar abaixar a cabeça como crianças flagradas fazendo algo errado. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.